portugueses na América. Primeiros tempos. De 1500 a 1530, período em geral chamado de pré-colonial, o governo português não esboçou nenhum plano de ocupação das terras americanas. Limitava-se a enviar esporadicamente algumas expedições ao litoral ou para conhecer o território ou para retirar o precioso pau-brasil. Como vimos, a madeira do pau-brasil, encontrada também no Oriente, era um produto de grande importância econômica usada na produção de um corante destinado às manufaturas têxteis. Existia em grande quantidade na Mata Atlântica, que à época recobria quase todo o litoral brasileiro. A coroa detinha o monopólio da extensão do pau-brasil, mas podia contratar terceiros para esse empreendimento. E foi o que aconteceu. Em 1502, Portugal fechou um acordo para a exploração da madeira com um grupo de comerciantes liderado por Fernão de Noronha. Depois de alguns anos, o contrato caducou e não foi renovado. Sem uma ocupação mais efetiva, as novas terras ficaram à mercê da ação de traficantes e negociantes de outros países, principalmente franceses. Para combater os intrusos, sobretudo entre 1516 e 1526, Portugal enviou algumas expedições denominadas guarda-costa. No comércio do pau-brasil, tanto franceses quanto portugueses contaram com a ajuda de alguns povos indígenas. Os nativos cortavam a madeira no interior do território e transportavam as toras até o litoral. Lá chegando, elas eram recolhidas nas feitorias de onde seguiam para os navios. Os europeus recompensavam o trabalho oferecendo aos nativos objetos de pouco valor econômico, mas muito apreciados por eles, como contas de vidro, espelhos e facas, e essa troca deu seu nome de escambo. Colonização e trabalho forçado. Em 1530, Portugal finalmente decidiu implementar a colonização das terras que lhe cabiam na América. A decisão foi tomada por 3 razões. Por um lado, o governo português estava preocupado com o risco de perder o novo território para os franceses. Caso não promovesse sua ocupação, estes ignoravam os termos do Tratado de Tordesilhas e ameaçavam tomar as terras que não estivessem efetivamente ocupadas por portugueses ou espanhóis. Por outro lado, o comércio de especiarias com o Oriente estava cada vez mais complicado. As despesas de viagem eram enormes e Portugal enfrentava uma baixa nos preços dos produtos, provocada pela concorrência com os outros países. Enquanto isso, para completar sua grande rival, a Espanha obtinha êxito com a ocupação dos territórios americanos, onde explorava ouro e prata. O marco da ocupação portuguesa na América foi a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, enviada em 1500 pelo rei João III. Martim Afonso percorreu grande parte do litoral do Brasil atual e promoveu algumas incursões pelo interior, na esperança de encontrar ouro e prata. Não foi bem sucedido nessa empreitada, mas conseguiu destruir uma feitoria francesa no atual estado de Pernambuco. E bem mais no sul, fundou em 1532 a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Neste primeiro núcleo de povoamento, Martim Afonso distribuiu terras, introduziu mudas de cana-de-açúcar e animais nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores e Cabo Verde, e construiu um engenho. Em seu trabalho foi auxiliado por João Ramalho, um
um náufrago português que vivia entre os indígenas. Ação dos jesuítas. Foi só com a chegada dos jesuítas em 1549 que os indígenas passaram a contar com defensores. Um dos objetivos da vinda dos jesuítas para o Brasil era catequizar os indígenas, isto é, instruí-los na religião católica. A ação dos jesuítas chegou até Lisboa. Leis foram criadas para proteger os indígenas. Em 1680, a escravidão indígena foi completamente proibida, mas continuou sendo praticada. No entanto, com as doenças, as guerras e os períodos de fome, a população indígena havia diminuído drasticamente. Apenas 70 anos após a chegada dos portugueses, o número de indígenas havia sido reduzido a 1/3. As capitanias hereditárias. O êxito da expedição de Martim Afonso estimulou a coroa portuguesa a promover a sistemática do território que lhe cabia, na América, nos termos do Tratado de Tordesilhas. Para isso, o governo adotou o sistema de capitania hereditária. O sistema já havia sido implementado com sucesso na colonização das ilhas do Atlântico. Ao lado eram 15 capitanias hereditárias, concedidas a 12 donatários. A carta de doação pela qual o governo oficializava a concessão e atribuía poderes aos donatários. O foral que fixava os direitos foram atribuídos a coisas que deveriam ser pagos ao rei e ao capitão donatário. O donatário tinha direito de posse e de usufruto da capitania, mas ele não era dono da terra. Uma experiência fracassada. A experiência com a implantação das capitanias, no entanto, não surgiu os efeitos esperados. As demais capitanias tiveram diferentes destinos. Santo Amaro, Itamaracá, Espírito Santo, Porto Seguro e Ilhéus conseguiram por algum tempo sobreviver com dificuldades. A escassez de capitais necessária, para exemplo, para a instalação de uma atividade econômica rentável, como a açucareira, que exigia altos investimentos. A incapacidade de alguns donatários de atrair colonos ou porque Portugal era um país pouco povoado ou porque não havia estímulo suficiente para motivar-se a mudança de pessoas para terras não distintas. As capitanias foram sendo readquiridas por meio de compra pela coroa portuguesa, perderam o caráter privado e se mantiveram como unidades administrativas em 1754, porém todas já haviam sido incorporadas definitivamente pelo poder público. O governo geral. Como as capitanias não haviam cumprido o papel que a coroa portuguesa desejava, voltava-se ao problema inicial, a necessidade de ocupar e defender a terra e fazê-la dar lucro. Com esse objetivo, a coroa criou, em 1548, o cargo de governador-geral. Era uma espécie de representante do rei na colônia, colocado acima dos donatários, e sua ação estava regulamentada por um regimento. O governo-geral era auxiliado por um provedor-mor, responsável pelas finanças e pela cobrança dos impostos, por um capitão-mor, encarregado da defesa do território contra tentativas de invasão, e por um ouvidor-mor, cuja atribuição consistia em aplicar a justiça. Os primeiros governadores gerais. Os 3 primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. A administração de Tomé de Souza teve início em 1549 e deu significativo impulso à ação colonizadora. Tomé de Souza distribuiu terras e implementou a pecuária e a lavoura açucareira na região da Bahia. Mandou vir africanos escravizados
que começaram a chegar por aqui já no segundo ano de seu governo. O segundo governador-geral, Duarte da Costa, assumiu a administração em 1553. Seu governo foi prejudicado pelos conflitos que colocaram jesuítas, bispo, colonos e o próprio governador uns contra os outros. Os jesuítas, querendo impedir a escravização dos indígenas, entraram em choque com os colonos. Por sua vez, Dom Pero Fernandes Sardinha criticava a tolerância dos jesuítas em relação aos costumes indígenas e também censurava os hábitos desregrados dos colonos. A censura do bispo atingiu o filho do próprio governador, dando início a uma crise que teve repercussão até em Portugal. Chamado a Lisboa, o religioso seguiu num barco que acabou naufragando. Ele se salvou, mas foi capturado e devorado pelos caetés. No quadro de dificuldades surgidas no governo de Duarte da Costa, sobreveio a invasão do Rio de Janeiro pelos franceses, que aí se estabeleceram em 1555, fundando um núcleo de povoamento, ao qual deram o nome de França Antártica. O sucessor de Duarte da Costa, Mendes Sá, ficou no cargo de 1558 a 1572. Mendes Sá impulsionou a colonização, restabelecendo e consolidando a autoridade real na colônia. Uma de suas primeiras atitudes foi combater os caetés, que sofreram uma perseguição implacável. Em 1567, o governador-geral conseguiu expulsar os franceses da região da Baía de Guanabara, onde seu sobrinho Estácio de Sá havia fundado o povo de São Sebastião do Rio de Janeiro, no começo de 1565. Vilas e cidades. Fundar uma vila significava erguer um pelourinho, símbolo da autoridade real, que era uma coluna de madeira ou de pedra, e era o local onde se aplicavam penas e castigos físicos, principalmente aos escravizados. Construir uma cadeia, instalar órgãos de cobrança de impostos, promover o povoamento, nomear funcionários e, sobretudo, criar uma Câmara Municipal. A Câmara constituía o órgão de administração local. Compunha-se de 6 membros, 3 vereadores, 2 juízes ordinários e um procurador. Inicialmente, todos eram escolhidos por meio de votação, entre os grandes proprietários locais, os chamados homens bons. Na prática, a Câmara se transformou num instrumento de poder dos homens ricos do lugar que, por muito tempo, desafiaram a autoridade dos funcionários nomeados pela coroa. A situação começou a mudar na segunda metade do século XVII, quando a coroa passou a ampliar seu controle, intensificando a exploração da colônia.